Olá, muito boa tarde. 1250 entrevistas para identificar atitudes crentes de quem faz o itinerário catequético e propor estratégias para a transmissão da fé de acordo com o ambiente juvenil da atualidade. A investigação foi realizada pelo padre Rui Alberto, hoje convidado do programa Eclésia, para apresentar um estudo que acaba de ser publicado. Padre Rui Alberto, boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. O estudo é este, está publicado pelas edições salesianas. E que novidade traz ele a este debate sobre a catequese e as consequências da catequese? Acho que a principal novidade é dar voz aos próprios catequizandos, aos adolescentes que estão disponíveis para fazer este caminho de catequese. Dar voz, tendo codificar as suas crenças, as suas práticas, as suas contradições, hesitações, dúvidas. O objetivo foi perceber, terminado o ciclo da catequese, o que é que sabem, em que é que acreditam os catequizantes? É isso. Qual é a sua fé? Claro que fé é mais do que saber, do que acreditar. É também um estilo de relação que se tem com Deus. Será também uma pertença à Igreja. Será também um conjunto de comportamentos. Foi todo esse mix que eu tentei investigar, perceber como é que os jovens articulam isso. E isso depois vai descobrir-se todo entre um sim e um não, entre o acreditar ou não acreditar? Não. No original, o livro chama-se em português Acreditar em Deus, originalmente estava para dizer acreditando, porque esta experiência destes jovens é mais um gerúndio do que um indicativo. Não é uma questão de sim ou não. Há um número elevado de nuances, de recombinações e cá está até de contradições de forma permanente. E esse foi o itinerário do padre Rui Alberto para esta investigação no doutoramento que fez. A própria fé, a própria atitude crente tem de ser assim considerada como um processo? Eu creio que sim. Não é? Nós, na tradição da Igreja, sempre entendemos que há um caminho que passa da não-fé até uma fé que nós dizemos inicial, que é uma confiança mínima nesse Deus a quem Jesus chamava Pai. Mas a Igreja sempre considerou que seria importante fazer um caminho dessa fé mínima, dessa fé inicial, até uma fé adulta, autónoma, madura. Aquilo que nós chamamos de catequese é o serviço que a Igreja disponibiliza para quem se dispõe a fazer esse caminho, que dá resultados mais ou menos convincentes, como aí vemos, não é? Antes desses resultados, há aqui todo um percurso de investigação. Recorde-nos como se lançou este caminho, as barreiras que foi encontrando para o concretizar. Sim. Em primeiro lugar, é preciso... Este não é um texto, um estudo de sociologia ou de psicologia da religião. Eu parto de um quadro teológico. E, portanto, tento recolher aquilo que é a síntese contemporânea do que é fé. E é uma realidade bem mais complexa do que acredito, não acredito. Não é? Depois procurei dar espaço a outras ciências humanas que investigam este mesmo tema ou temas relacionados. Há muita investigação na área da sociologia da religião, da psicologia, que podem iluminar. Não é? Depois foi encontrar um método de olhar para a realidade. Servi-me de uma teoria da psicologia social, chamada das representações sociais, que acho que apresenta bons isomorfismos com a questão da fé. Bom, depois foi um trabalho longo de entrevistar estes 1250 adolescentes, fazer sentido daquilo que eles dizem, do que não dizem, das vezes em que dizem uma coisa e o seu aparente contrário, e depois fazer uma leitura teológica de tudo isso. Que perguntas lhe foram colocadas? Basicamente perguntava que imagem tem de Deus, que relação têm com Ele, a mesma coisa a respeito de Jesus e do Espírito Santo. Somos cristãos, portanto acreditamos numa fé trinitária. Procurei também perceber que consequências é que essa fé tinha. Por outro lado, que experiências e pessoas influenciavam a sua fé. Sim, e depois algumas coisas mais mensuráveis, comportamentos religiosos, frequência de oração, frequência da confissão, frequência da Eucaristia, o que me permitiria dar um retrato mais completo, mais integrado da sua vivência de fé. E isso a 1250 adolescentes e jovens? Sim, sim. Portanto, todos eles terminaram o ciclo de catequese, 10 anos de catequese? Não, nem todos. Ou seja, a grande maioria deles, uns 800, é que cumpriram esses requisitos dos 10 anos de catequese ou mais. Mas porque depois foram aparecendo outros, achei interessante ficar com essas respostas também. Há ali um outro grupo de fez 4, 5, 6 anos de catequese e outro que não fez catequese nenhum, 2 anos. Isso permite-me, não é abusivo usar a expressão um grupo de controle, mas permite-me perceber que a partir desta variável da frequência da catequese há diferenças, não é? Notoriamente. Quem frequenta a catequese tem uma ideia de Deus diferente. Sim. Sim. Às vezes, hoje vai um certo pessimismo em relação à catequese que temos. Eu sou bastante crítico de muitas coisas, mas a verdade é que
A catequese que temos, com as limitações, fragilidades que tem, faz a diferença em relação a quem não a frequenta. Isso não há dúvida nenhuma. Ainda nesta análise, de que forma é que os jovens foram reagindo a este inquérito? Qual foi a metodologia usada para o inquérito? Foi à distância? Sim, o inquérito foi feito de duas formas, essencialmente através de um questionário em papel, depois também algumas respostas, por relativamente poucas, foram dadas no mesmo questionário online. A minha ideia foi procurar abeirar nos jovens, dos grupos de grandes concentrações juvenis, aproveitando um bocadinho tudo que viesse à rede, não é? Pedindo a colaboração das pessoas. A regra geral, os jovens estavam disponíveis para responder, mas eu achei interessante, mesmo aqueles mais, entre aspas, preguiçosos ou mais hostis à resposta, essa ausência de resposta, às vezes algumas bocas foleiras que eles mandavam, eu considerei-as como relevantes, porque isso diz alguma coisa sobre eles próprios. Se bem percebo que quando apresenta as conclusões, há resultados diferentes quando se procura a ideia de Deus, de Jesus ou do Espírito Santo. Sim. Mesmo dentro daquele grupo que faz os 10 anos de catequese, há várias imagens de Deus. E isso é importante ter presente, não é? Todas elas têm as suas vantagens, os seus limites, não é? Basicamente, a respeito de Deus, estão dentro de uma linha personalista. Deus é é um parceiro de relação. Há também alguns que estão muito às voltas com o tema da fé e da dúvida, não é? A respeito mas é interessante, este discurso sobre Deus pelo menos a nível explícito, é pouco influenciado pela figura de Jesus. Não é? Resta saber onde é que eles vão buscar esta imagem de Deus. Não é? Mais distante, será? Não se referem claramente à figura de Jesus, o que para nós é estranho como cristãos, não é? Sobre Jesus, é o amigo, alguém com quem estabelecem uma relação. O problema maior, entre aspas, é a figura do Espírito Santo, que é de facto, tem também 3 representações diferentes, mas são representações frágeis, pouco consistentes, não é? Esta trindade santíssima... É desconhecido. Esta trindade santíssima dos ossos adolescentes é uma bionidade, não é? É uma trindade um bocado coxa. Sim. São só 2 pessoas. Parece que sim. E que desafios colocam essas conclusões ao próprio percurso catequético? Eu acho que nós precisamos, primeiro, interpretar bem isto. Podemos fazer isto numa leitura muito pessimista, eu faço uma leitura otimista, dizer, com todas as fragilidades e insuficiências que há, estes jovens, nas suas contradições, são basicamente cristãos. Acho que lhes falta qualquer coisa, e às vezes é qualquer coisa grande, mas pronto. Agora, como sistema da catequese da Igreja em Portugal, acho que precisamos de algumas coisas. Precisamos, em primeiro lugar, de uma teologia mais saudável. Isto é, que se assuma de um cristocentrismo trinitário, isto é, capaz de integrar Cristo e a Trindade, uma imagem de Deus que seja fonte de salvação, de qualidade de vida, mas qualidade de vida que não é só um bem-estar pessoal, é também uma qualidade de vida a nível social, económico, político, não é? Depois acho que precisamos de uma rede redundante de evangelizadores, não é? Ou seja, esta gente que faz uma experiência de fé mais feliz percebe-se que provém do apoio da comunidade cristã, de catequistas, de alguns elementos da família. Às vezes parece estar de moda depressa e em força para isto ou para aquilo. Não sei se não é um método acertado. Não parece muito sensato, não é? Depois, evidentemente, a própria qualidade, a própria catequese tem que mudar, ou seja, nós temos um projeto que é pouco avaliável, portanto, a gente pode mandar os bitites, umas opiniões um bocado vazias, mas o projeto não é avaliável. Depois precisamos, talvez, de catequistas mais formados, mas mais formados não é com mais carga de doutrina. Precisamos de um catequista teólogo, neste sentido, um catequista que é capaz de dizer esta fé recebida que o faz feliz em categorias de hoje. Que hoje, 2016, são diferentes de há 3 anos atrás e daqui a 2 anos serão também diferentes. E esta capacidade de fazer uma inculturação permanente com as novas gerações é fundamental. Todo o processo catequético em Portugal e nos últimos anos gira em torno de manuais, em torno de catecismos. Na necessidade de reformular catecismos, voltámos a ouvir falar do assunto. É por aí, é essa a angústia? Vamos lá ver, tecnicamente não são catecismos, se esta expressão são manuais, sim, são apoios didáticos, não é? Até pela própria designação já pode querer dizer muito, não é? Exatamente, não é? Acho que há alguma ambiguidade. É evidente que nós precisamos de um currículo mais acertado, precisamos de materiais que tenham uma didática maior e precisamos de criar um contexto que é necessariamente social, eu acredito muito na força do grupo, onde os adolescentes são capazes e são apoiados neste esforço de receber esta fé da Igreja e de a fazer sua e de se apropriarem dela a partir das suas próprias categorias, das suas próprias vivências. Alguns deles, pelo menos, estão a fazer isso, mas estão a fazê-lo de forma desacompanhada.
não é? O que significa para eles um esforço hercúleo, não é? E acho que nós, como igreja que se quer mãe, não madrasta, temos que estar mais próximos desse esforço e apoiar esse esforço. Não sei se acompanhou o Jubileu dos Catequistas há pouco mais de 8 Sim, dias. com pena minha não pude participar, estive cá por Portugal, sim. Mas aquilo que o Papa Francisco disse aos catequistas na missa de encerramento desse jubileu vai muito nessa linha do acompanhamento pessoal de cada história de vida, de cada biografia, mais do que a transmissão de conhecimento. É essa proximidade que marca o pontificado do Papa Francisco, é preciso que marque também o itinerário catequético. Sim. Isso é mais que óbvio. Ou seja, é pela interação uns com os outros e pela interação com o adulto crente, que nós chamamos o catequista, que é possível este apropriar-se da fé. Agora, a verdade é que nós continuamos a utilizar a expressão transmissão da fé, ou seja, há alguém, uma instituição, uma pessoa que tem um determinado grupo de conjunto de conteúdos que unidirecionalmente os envia para o lado de lá. E o outro é suposto passivamente a receber aquilo, comer e calar. A gente basta estar minimamente um bocadinho no que é o processo da comunicação e sabe que isso nunca é assim, não é? Claramente, este processo de catequese terá que ser muito mais dialógico, não é? Mas um diálogo autêntico, onde as razões de parte a parte, as vivências de parte a parte se trocam, se encontram e se reconfiguram. Foi essa mensagem que percebeu nas palavras do Papa durante o jubileu? Parece-me que é isso que ele tem vindo a dizer e, acima de tudo, a fazer. E é possível concretizá-la no ambiente e na estrutura que existe nas comunidades, nomeadamente as que se referem à catequese? Sim. Aliás, vai ser preciso uma revolução um bocadinho... Não sei, porque o que me causa mais impressão nisto é perceber, pelas análises que se fazem, pelos textos e depois pelas análises estatísticas que eu operei, que há gente com quem isso está a acontecer, não é? Sei lá, serão 10, 15% dos jovens dessa idade. Mas a mim preocupa-me é todos os outros, não é? Ou seja, todos nós observamos, conhecendo as nossas paróquias, que há um número relativamente elevado de crianças que começam na catequese, mas depois aquilo vai perdendo fôlego e são poucos. E acho que a culpa é um bocadinho da qualidade da oferta, não é? Quando as famílias não apoiam, quando a própria catequese não tem a qualidade, não é capaz de os acompanhar neste esforço de apropriação da fé, há níveis elevados de desmotivação, de desinteresse e perde a oportunidade de uma vida mais feliz. Não é? Vamos voltar ao estudo que agora publica, neste livro, Acreditar em Deus, para falar de duas ideias ou duas propostas que aqui faz e que já se referiu a elas, nomeadamente a teoria das representações sociais e o novo paradigma comunicativo. No primeiro caso, que teoria é esta e que é que esta teoria das representações sociais oferece a esse processo de apropriação da fé? Bem, quando eu andava no secundário, nós aprendíamos em filosofia que havia o conhecimento científico, era conhecimento à séria, não é? Depois havia o conhecimento filosófico, era o professor de filosofia que tentava justificar-se. Depois havia assim, uma espécie de ralé, que era o senso comum. Ora bem, aqui, a maior parte das nossas operações mentais, nós, cidadãos, funciona numa lógica de senso comum, que é uma coisa, que é um modo de conhecer não idiota, tem uma lógica própria, não é? Nós apropriamos da realidade muito a partir de categorias do senso comum. Apropriamos também da fé a partir numa lógica de senso comum. A teoria das representações sociais estuda a forma como os grupos constroem esse senso comum, não é? Tem algumas intuições interessantes e que me pareceu respeitar a lógica da fé. Porque, ao contrário de outras teorias em que as pessoas são sujeitos passivos, aqui percebe-se que o grupo social tem uma certa influência, mas a pessoa tem agência, isto é, tem capacidade de resposta, é responsável pelas suas próprias escolhas. E este equilíbrio entre sujeito e social é muito semelhante à lógica da fé. E, portanto, por essas e outras razões, utilizei essa teoria. Onde o grupo tem uma relevância muito grande? Sim. Na teoria e no próprio processo de apropriação da fé? Claro, os miúdos às vezes dizem aquela expressão, eu cá tenho a minha fé. Na realidade, não. Essa expressão, eu já disse quando tinha a idade deles, e já outros a disseram entre outros, essa expressão tão individualista é uma expressão socialmente aprendida também, não é? E, portanto, a ideia é criar grupos, espaços sociais onde elaboramos ou reelaboramos uma síntese de fé alternativa ao pensamento dominante, que, pelas grandes agências educativas, média, escola, tendem, obviamente, a calar, a silenciar a temática religiosa. No caso, será aí um grande desafio, porque a constituição de grupos hoje acontece
em torno de muitos argumentos. Se antes era em torno da igreja paroquial, hoje há muitas formas de constituição. Sim, agregamos-nos por relação social, agregamos pelas redes sociais, de uma forma virtual. Mas há sempre algumas coisas. Há um sentido de nós, há interações. Portanto, se queremos alguma experiência de igreja, temos que assegurar isso. Interações, calor humano, comunicação de qualidade a fluir de parte a parte. É aí que se tem de estar presente também. Com o novo paradigma comunicativo, como refere, que elementos deve ter esta comunicação? Claramente deve ter um caráter dialogal, não é? Não, como disse há bocadinho, não entendo esta ideia, esta noção e este vocabulário de transmissão da fé. Isso supõe que as pessoas são receptores passivos. E nós na Igreja continuamos um bocadinho com esse preconceito, com essa ideia, não é? E assim não vamos lá, de todo em todo, não é? Acho que temos que nos articular para uma lógica muito mais dialogante, muito mais de dois, muitas vezes de várias vozes, numa lógica de comunicação capaz de lidar com a contradição, isto é, porque a realidade pós-moderna em que estamos é complexa e depois, no caso destes adolescentes, a contradição, a dúvida, é uma categoria permanente de quem está ainda a crescer. O que diria o Padre Rui Alberto, depois deste estudo, depois de muitas comunicações, muitos debates em torno deste tema da catequese, que diria a quem é catequista há muito tempo e procura uma solução para continuar a ser catequista de forma mais eficaz? Eu não diria que leia o livro, porque o livro é um bocadinho indigesto, não é? Não, mas creio que olhar a realidade, falarmos uns com os outros, falarmos com os catequizandos e perceber aquilo que faz as boas práticas. Às vezes há muito pessimismo e pronto, com a cientificidade possível deste estudo, eu creio que não andamos a perder tempo. Agora, evidentemente, há aqui um conjunto de boas práticas. Mais comunicação é melhor do que não comunicação. Qualidade humana de relação é sempre melhor do que relações frias. Isso é evidente. Capacidade de esperar, de ter paciência, de acompanhar nas contradições é melhor do que querer tudo e já. Isso mesmo para quem se foi centrando sempre nesse catecismo ou no manual de apoio, são atitudes que podem fazer a diferença, que podem mudar também os resultados da catequese. Obviamente. Falemos, depois deste livro Acreditar em Deus, que está disponível nas edições salesianas, não é? E acredito, em noutras livrarias. Sim. Disponível para quem se quer inteirar de todo o percurso da investigação e dos resultados que apresenta, pode aí encontrar. Falámos agora sobre um projeto dos salesianos, evangelizar, no caso, este ano, evangelizar com Maria. Que projeto é este? Nós, desde há vários anos, organizamos, mais ou menos neste arranque do ano pastoral, um encontro de formação para agentes de educação cristã, catequistas, animadores, gente ligada ao escotismo, professores católicos. Entendemos este evento como uma feira de formação. Isto é, um grande espaço onde se junta gente com vontade de aprender e gente que faz ponte às várias competências, não é? Isto é, funciona muito na lógica do workshops, em que cada um escolhe os workshops em que participa. Os workshops são isso, são espaços de experiência, de interação, de tipo mais espiritual, de tipo mais cognitivo, de tipo mais técnico, não é? Vamos ter este ano 3 edições, vamos fazer uma no Porto, outra no Estoril e outra em Évora. 5, 8 e 15, não é? De outubro, sim, a pedido de várias famílias do Sul que estavam cansadas de fazer 300 km para vir aqui à região de Lisboa, não é? Vamos ter ao todo, temos confirmado entre todos mais de 50 workshops diferentes, não é? Há muita variedade e depois isso dá às pessoas a possibilidade de dizer, eu faço o meu percurso formativo. Claro que não é por fazer um workshop que tu ficas seja do que for, mas estou convencido que, a partir desse pequeno fragmento de qualidade, é possível reconstituir uma visão, uma autoformação mais integrada. Dentro desses 50 workshops, já referiu alguns, nomeadamente a área temática em que circulam, mas o que é possível aprender? Sei lá, há alguns mais ligados à experiência pessoal de oração ou como pôr os outros a rezar. São sempre coisas muito apetecidas, não é? Normalmente o nosso amigo Fernando Batista tem uma coisa estranha chamada risoterapia. Ele diz rezar com Deus. Enfim, esta vida anda com tantas lágrimas, ele ajuda-nos a perceber que o riso nos faz bem, mas que ao limite é nesta experiência de intimidade com Deus que nós encontramos as razões últimas para o riso e para a surpresa e para a alegria. Depois também muitas coisas... Alguns workshops relacionados com a catequese, com a forma de transmissão. Sim, há coisas muito ligadas, muitas vezes por idades, mais ligadas à infância, mais ligadas à adolescência, a questão das técnicas de animação, as melhorias da competência de comunicação. Teremos um também interessante sobre o papel dos avós na catequese e que parceria se pode ter com os avós. Ou seja, há um leque amplo de ofertas. Sim. Sobre essa mudança de paradigma comunicativo?
Que ofertas formativas são oferecidas também? Ali temos, assim, a estrutura do evento, não é? Em que as pessoas são obrigadas a escolher a formação que querem. E tem que se mexer, porque às vezes posso querer um workshop e já está com a lotação esgotada, não é? E a própria forma do workshop, mais do que uma lição frontal, do que uma conferência, que tem o seu lugar próprio na formação, mas onde trabalhamos a partir das experiências, a experiência do formador, mas a experiência de quem lá está, que pode ser gente com muitos anos ou gente completamente maçaria, que passa a expressão. E nessa interação, acredito, nas vozes que se cruzam e constroem um saber novo, acredito que é uma experiência muito enriquecedora. Aliás, a prova disso é que já estamos em modo de crise com o número de inscrições, não é? Por exemplo, ali no Porto, que vai ser o primeiro no dia 5, apontávamos para 500 participantes, já vamos nos 650, estamos há desde alguns dias a rejeitar inscrições. Não é? Portanto, referiu no Porto decorre na Escola Salesiana? Exatamente. E aqui mesmo? No Estoril, também nos Salesianos do Estoril, e em Évora, com o apoio da Arquidiocese de Évora, também nos Salesianos em Évora. No caso este ano, evangelizar com Maria é o ambiente centenário que assim. Sim, é claro, é um bocadinho a figura do centenário, não é? É algo muito próprio da nossa tradição portuguesa. Dar visibilidade à figura de Maria, que era muito boa nesta questão da comunicação e das interações, pode ser um estímulo interessante para todos nós cristãos e especialmente educadores da fé. Padre Rui Alberto, muito obrigado por ter estado no programa Eclésia a apresentar a investigação que concluiu, Acreditar em Deus, e também este projeto Evangelizar, que vai decorrer nos dias 5, 8 e 15 de outubro. Muito obrigado e felicidades. Ok, obrigado. Mais logo, o programa Eclésia faz-lhe companhia na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.